Olá, boa tarde, feliz segunda-feira, feliz semana no amor de Jesus e Maria. E essa semana é uma semana especial, uma semana de pararmos para avaliar, reavaliar, mudar e pedir a Deus que nos ajude nesse tempo quaresmal que dar-se-á na quarta-feira agora, com a missa de cinzas. Hoje eu quero estar falando um pouquinho sobre quaresma. A quaresma que dar-se-á, como eu já disse, nesses 40 dias do caminho de Jesus no deserto, ao qual nós também percorreremos este caminho de Jesus, onde nós vamos carregando os fardos, vamos carregando o momento em que nós paramos para refletir, rezar, pedir, subir a montanha, buscar refúgio, força, coragem. Então é um tempo em que nós caminhamos para essa descoberta dessa, como que eu posso dizer, dessa atenção que nós vamos dar a esse tempo e o que é que realmente nós esperamos desse tempo quaresmal. A vida nossa é uma constante quaresma quando a gente vive o mundo de uma maneira, digamos assim, em que a gente observa, a gente sente, a gente vê as mudanças, a gente busca, a gente vai se indagando, vai se questionando, vai amando, vai perdoando, vai buscando, vai refazendo caminhos, vai melhorando caminhos. Então, essa é a verdadeira quaresma, onde nós, nessa caminhada, nós vamos perpassando pontes, trilhas, vamos abrindo caminhos com a ajuda da Virgem Maria, que está à nossa frente, a Mãe das Dores, que carregou todas as suas dores, todo o seu tempo de vida. Então peçamos a Maria, Nossa Senhora das Dores, que nesse tempo quaresmal ela seja a nossa amiga, nossa companheira, onde ela possa estar nos auxiliando, nos direcionando, nos fazendo conhecer aquilo ainda que nós não conseguimos captar, aquilo que ainda nós não sentimos no coração, que é a verdadeira mudança, a conversão. Há quantos anos e tempos nós vivemos esse tempo quaresmal, mas quanto tempo ainda não percebemos que essa mudança se faz urgente e necessária. Então esses são alguns tópicos que eu vou estar falando aqui. Hoje eu não divulguei nada, entrei na live e estou fazendo a live. Então você que entrar nessa live ou que assistir depois, seja bem-vindo, que Deus o abençoe e nos abençoe, que a gente possa aqui nesse momento estar juntos em oração, em momento de partilha para o nosso crescimento. Então eu iniciei essa live invocando a Santíssima Trindade em nosso meio, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu vou estar lendo um salmo que eu gosto muito, que é o Salmo 150, um salmo de louvor. Então, nada mais forte do que esse tempo de busca, de conversão, de restauração, de mudança de paradigma, do que louvar, agradecer esse Deus do amor e da paz. Então eu inicio lendo o Salmo 150 para você. Está aqui na minha Bíblia. Louvor sem fim, Salmo 150. Aleluia! Louvem a Deus no seu templo, louvem a Ele no seu poderoso firmamento, louvem a Deus por suas façanhas, louvem a Ele por sua imensa grandeza, louvem a Deus tocando trombetas, louvem a Ele com cítara e harpa,
harpa, louvem a Deus com dança e tambor, louvem a Ele com cordas e flauta, louvem a Deus com símbolos sonoros, louvem a Ele com símbolos vibrantes. Todo ser que respira, louve a Javé. Aleluia, aleluia, aleluia. Que salmo lindo! Esse salmo nos dá força, nos dá coragem para que a gente possa rezar, buscar, estar na presença de Jesus em todos os momentos da nossa vida e ter como direção, caminho aberto para nós, onde nós possamos louvar e agradecer a Deus por tantas bênçãos recebidas em nossa vida, e pelo fato de estar viva hoje, de estar aqui falando com você. Essa alegria minha, ela é triplicada, ela é o ápice para que eu possa estar feliz para poder conversar com você um pouquinho. Então, dentro desse tempo quaresmal, eu andei fazendo umas pesquisas e eu não sei por que eu quis iniciar a minha live lendo na Bíblia, que eu vou estar lendo agora, a leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 ao 47, onde vem falar da primeira comunidade cristã. Eu rezando, eu pedi para que Deus me instruísse numa leitura e me veio muito forte a leitura de Atos dos Apóstolos, onde tudo começou e onde nós percorremos, onde nós perpassamos esse caminho até hoje. Então vamos lá. A leitura, então, como eu disse, é Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos do 42 ao 47. Está aqui em minha Bíblia. Eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, no partir do pão e nas orações. Em todos eles havia temor, por causa dos numerosos prodígios e sinais que os apóstolos realizavam. Todos os que abraçaram a fé eram unidos e colocavam em comum todas as coisas, vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Diariamente todos frequentavam o templo e nas casas partiam o pão, tomando alimento com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E a cada dia o Senhor acrescentava à comunidade outras pessoas que iam aceitando a salvação. Então, nos meus pensamentos, na minha programação para fazer essa live, quando me veio essa leitura de Atos dos Apóstolos, eu meditava a leitura e via como era bonito a primeira comunidade, onde após fazer essa leitura que você ouviu, e a gente vê que tudo era simples, que tudo parecia dar certo. Como eu digo, parecia dar certo, é porque eles também tinham problemas, eles também tinham dificuldades, eles também tinham as rivalidades, eles também tinham os desacertos, mas não faltava o amor, o respeito, a partilha, a comunhão fraterna entre todos. E isso é que eu percebo que muitas vezes está faltando entre nós, a comunhão fraterna. E quando eu digo comunhão fraterna, é para que
nessa fração do pão, nessa distribuição do pão, nesse momento que nós percorremos, iremos percorrer agora, o tempo quaresmal, é um tempo de reconciliação, é um tempo de busca mais profunda daquilo que a gente pensou em fazer e não fez, e que a gente se planejou e adiou e deixou, viu outras prioridades. Enquanto a prioridade para cada um de nós é nos encontrarmos. E quando eu digo nos encontrarmos, a gente não se encontra só dentro da igreja, a gente se encontra dentro de nós mesmos quando nós conhecemos a verdade, quando nós descobrimos que essa verdade nada mais é do que uma porção de entendimento, de sabedoria, de simplicidade, de humildade, de caridade. Então, quando a gente se deixa guiar pelas mãos divinas, então a gente vai percorrendo, sim, labutas, dificuldades, dureza, aspereza, malquerência, mas a gente tem uma força maior que só a gente sabe de onde vem essa força. E Jesus é essa força. Então, precisamos nos apegar a essa força, a essa vivência, a qual Jesus está presente a cada um de nós, onde nós nos deixamos que esse caminho que Jesus nos indica, nos aponta, é para que nós encontremos a verdadeira felicidade. Não se pode ter felicidade somente pelo simples prazer, prazer por prazer, riqueza por riqueza, e outras coisas que a gente almeja, deseja e corre atrás como desesperados para alcançar, e de repente a gente cai naquele marasmo de dizer assim, não é isso que eu almejei, não é isso que eu quero para mim. Dias atrás a gente estava lendo, refletindo o livro de Reis, onde o rei Salomão, ele, num pedido a Deus, ele poderia ter pedido muitas coisas a Deus, inclusive mais riqueza do que ele já tinha, mas ele pediu uma única coisa, sabedoria. Então essa leitura é muito rica quando a gente a medita, quando a gente traz para a nossa realidade. Que sabedoria é essa que eu busco? Que sabedoria é essa que eu preciso passar, partilhar para o outro? Que sabedoria é essa que eu deixo com que Jesus seja essa minha sabedoria, essa luz, essa vibração, essa energia positiva que é Jesus? E quando a gente descobre que não é mágica, não é uma coisa, um estalar de dedo, mas é uma caminhada, uma peregrinação que a gente vai fazendo e a gente vai cada vez mais amadurecendo, cada vez mais se deixando, ou melhor, cada vez mais a gente vai se abrindo para que eu possa me conhecer melhor, eu possa deixar que os meus sentimentos não se tornem sentimentos egoístas, não se tornem sentimentos que ferem o próximo, que não esteja de acordo com as coisas que é bom para mim, é bom para o outro. E quando a gente vai se descobrindo, a gente vai nesse amadurecimento, a gente também vai pedindo a Deus, Senhor, como é bom estar na tua presença. E essa estar na presença de Jesus não quer dizer que a gente já está preparado, já é santo. Não, pelo contrário, a gente se encontra às vezes muito perdida, às vezes muito indagada, às vezes muito questionadora, às vezes com pensamentos incertos, mas é nesse caminhar, nessas interrogativas, nesse processo de abrir-se, é que a gente vai se deixando ver que viver nada mais é do que a gente ir se conhecendo e deixando que o outro também que está do nosso lado, que passa por nós, nos conheça como nós somos. Às vezes a gente quer mudar as pessoas, quer tentar fazê-la diferente. Não podemos agir assim. A gente pode ter falas que ajudam, sim, falas que faz com que o outro tenha uma luz, uma clareza, mas não podemos mudar.
A resposta é somente dele. Por isso esse tempo de conversão é um tempo de que há quantos anos, milhares de anos, 2000 anos ou mais, nós vivemos esses dias quaresmais, esse tempo de quaresma. Mas será que realmente as pessoas vêm vivendo esse tempo, essa parada para a reflexão, para a oração, para se perguntar: Senhor, me ajuda, eu estou vivendo tudo errado, eu estou sentindo que não é por aqui que eu estou vivendo, me dê sabedoria, como o rei Salomão pediu sabedoria, dê-me essa sabedoria para que eu possa também compreender e viver essa realidade em que vivo para uma maneira melhor, uma maneira onde que eu possa me encontrar e me deixar seduzir por Jesus. E isso não quer dizer que eu estarei isenta de problema quando eu percorro esse caminho e encontro Jesus. É sabido que todo cristão, quando ele é fervoroso, quando ele faz tudo o bem e vive para o bem, a vida dele não é fácil. É pegar a cruz e seguir com os mesmos passos de Jesus. É cair, levantar, é chorar, é buscar, é implorar, é recomeçar. Então a gente se deixa às vezes se sentir assim um pouco perdida nessa caminhada de conversão, de mudança. E aí eu fiz a pergunta: mas será que a gente realmente está mudando? Será que a gente está seguindo pelo menos o que nosso coração pede? Quando eu digo seguir o que nosso coração pede, é preciso que haja ponderância, é preciso que haja questionamentos, reflexões, para que eu analise o que é bom, o que é ruim, o antes, durante, o pós e tudo aquilo que vem para me ajudar a melhorar. E quando eu digo ajudar a melhorar, cada um sabe onde é que precisa melhorar, cada um sabe onde é que as coisas estão pegando, onde é que as coisas nos fazem ficar mais temerosos, nos faz sentir mais pecador. A nossa consciência é o nosso pecado. Quando a consciência acusa, não tem jeito, a gente precisa parar, mudar, rezar, pedir, clamar, pois se torna muito complicado quando a gente não tem essas paradas, quando a gente não analisa tudo o que é que a gente vem sentindo, tudo o que é que o nosso coração almeja, tudo o que é que nos é apontado. Não podemos confiar cegamente em tudo que nos impõe. É preciso que a gente tenha o nosso discernimento das coisas também. Ser questionadora, ser um pouco, digamos, entre aspas, diferente, não quer dizer que você é melhor ou que você está isento de ser pecador. Pelo contrário, às vezes a gente se torna mais pecador, porque a gente é exigente. Então a gente se torna também uma pessoa, muitas vezes muita gente quer ficar perto de você não, porque você é uma pessoa questionadora, uma pessoa que não engole as coisas facilmente, então você é deixada de lado porque você não serve para caminhar comigo, digamos assim. Mas é assim, a vida da gente precisa ser ponderada, precisa ser analisada, e a gente precisa também sempre aceitar as falas, mas também ter o seu discernimento próprio. Eu costumo pesquisar muito pelo IA, que eu gosto muito. Eu acho que IA veio para nos alertar, IA veio para abrir os nossos olhos, IA veio para falar aquilo que não pode ser falado aos quatro ventos, IA veio nos alertar de tudo o que é que a gente vive achando que é, mas não é. Cada um que tira a sua interpretação. Então a gente precisa ir acostumando com essa tecnologia avançada, com esse modernismo, e não ficar parado no tempo. É preciso que a gente busque informações, busque
onde é que está a verdade, busque onde é que eu possa entender tudo aquilo que eu posso mitigar ou mastigar, não é mitigar, é mastigar, digerir e acolher o que é que me foi passado. Mas é preciso uma ponderância, uma observação, uma interpretação de uma maneira que eu, se não entendendo, eu vá procurar saber, entender, me informar para que eu também tenha o meu parecer. Não aceitamos parecer das pessoas que estão mesmo no poder, mesmo num templo religioso, mesmo dentro de uma comunidade, de uma paróquia. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, e quando essas verdades, elas se encaixam, então estamos coerentes no que pensamos, no que agimos, mas quando ela não bate, quando ela tem atrito, como a roda que roda, aquela engrenagem, quando falta o óleo, quando falta, digamos, a graxa, ela começa a ranger, a sair faíscas, porque ali está faltando o conteúdo para que essa engrenagem flua sem causar atritos. Então é um pouco isso a nossa vida. Questionar um pouco tudo, não viver apenas do que dizem pra gente, do que é que a gente é obrigada a engolir e dizer amém. Nem tudo é amém, nem tudo que parece ser é. Então eu vou ler aqui, eu fiz uma pergunta para Ia. Eu gosto de fazer as perguntas, o que eu posso fazer? Eu perguntei assim, por que é repetido nesses dias da quaresma todos os anos? Aí, eu acho que até outras pessoas já fizeram essa mesma pergunta. Então diz assim, a quaresma se repete todos os anos no calendário litúrgico cristão, iniciando na quarta-feira de cinza e estendendo-se por 40 dias até a Semana Santa, porque é um período cíclico de preparação espiritual, renovação e conversão para a Páscoa, a festa principal do cristianismo. Então, essa repetição anual ocorre pelos seguintes motivos principais. É um conjunto de experiência, é um conjunto de fatos, é um conjunto de vivência, de cristianismo, de peregrinação, de caminhada, de todo o processo que a gente passa nesse tempo quaresmal. E aí a gente vai se perguntando assim, a quaresma é um tempo de 40 dias, o tempo em que Jesus caminhou no deserto, viveu todo o seu martírio, todo o seu sofrimento, tudo aquilo que a gente conhece. E aí a gente vai também se questionando. Por que tantos anos vivendo essa mesma experiência e ainda passamos por esse caminho de tortura, de perseguição? Quando eu digo tortura e perseguição, essa não conversão. Por que é que os nossos olhos ainda não abriram? Por que é que esse véu ainda se mantém? Por que é que a cinza ainda é colocada na nossa fronte? Para que da cinza, diz assim, das cinzas vieste, do pó vieste e do pó irás. Ou seja, do pó vieste, do pó voltarás. Então, a gente vai se analisando, vai se informando, vai se buscando para que a gente não se deixe perder nesse caminho, né? Então, ciclo do ano litúrgico na tradição católica, o ano litúrgico se repete continuadamente, porque cada etapa da vida de Jesus é celebrada anualmente para comunicar uma graça própria, preparando os fiéis para a ressurreição. Que bonito! Preparação para a Páscoa. A quaresma é o tempo de preparação intensa para a celebração da morte e ressurreição de Jesus. Os pilares da oração: jejum,
Os pilares da oração. A oração, o jejum e esmola. São renovados a cada ano como um exercício de crescimento espiritual. O sentido dos 40 dias. O número 40 na Bíblia indica um tempo de preparação necessário para algo novo acontecer, como o dilúvio, os 40 anos no deserto, etc., servindo como um deserto. Quando a gente lê a passagem lá de Noé, preparando a arca, né, para a travessia daquela chuva de 40 dias, ele teve também que passar pelo seu deserto. Por que é que um homem tem uma visão, um sonho, de repente ele acredita nesse sonho, nessa visão, nesse propósito, vai constrói essa arca e de repente ele salva as espécies. Assim a história nos é contada e a gente crê. Então a gente precisa ir vendo que é um deserto espiritual anual que nós fazemos, esse percorrer esses 40 dias de deserto. Eu parei um pouquinho porque eu estava pensando que muita gente vive esse deserto a vida toda. É um deserto seco, de terra seca, que não produz fruto, não produz nada e precisamos parar, analisar, converter, mudar, porque são muitos anos esperando essa conversão, buscando e a gente não encontrando, porque se a gente espera, não encontra, é porque a gente está fazendo tudo errado. Precisa que a gente analise e veja onde é que eu preciso mudar, Mas quando eu digo quando é que eu preciso mudar, é porque essas perguntas, esses questionamentos ficam me rodeando e aí eu fico nesse mar de questionamentos, mas também no mar de serenidade quando a gente vai buscando uma única coisa, estar próximo de Deus, de Jesus, para que a gente se encontre, onde a gente possa também buscar esse discernimento para mudar, simplesmente mudar. E quando eu digo simplesmente mudar, é porque esse caminho que a gente vai trilhando, muitas coisas acontecem. Às vezes coisas que edificam, outras coisas que não edificam tanto assim. E quando eu digo precisamos saber discernir, nada mais é do que a gente ter sempre essa autoanálise para que as coisas que parece ser e às vezes não é, ou que é, mas não é. Então é uma confusão que a gente precisa estar se acertando, ajustando os ponteiros para que a gente não entre em parafuso. Não é fácil, mas a gente precisa ir conhecendo, se deixando conhecer para que aquilo que é duvidoso a gente passa também a vivenciar, a gente passa a buscar, a sentir, a se preparar, a deixar que a gente também se abra para o novo. Quando eu digo novo, nada é novo pra gente. Ó, quantos anos a gente vem vivendo a quaresma e parece que tá tudo sempre tudo igual. Então essa mudança que se faz urgente, ela precisa brotar aqui. É como eu disse lá no começo da live, a gente vai adiando essa conversão, esse encontro com Jesus, porque uma hora ou outra a gente vai se encontrar com ele, vai dar um tropeção e cair nos pés dele dizendo, Senhor, eis-me aqui, dê-me a salvação para que eu possa entrar no teu paraíso, na tua vida eterna. Então são momentos fortes em que nós precisamos nos recolher para deixar que Jesus entre e tome todo o sentido da nossa vida. E esse tomar todo o sentido da nossa vida é de se deixar abrir, se deixar
que Jesus se aproxime da gente. Eu já falei em outras lives que muitas vezes Jesus está tão próximo da gente, a gente que não o deixa entrar. Então a gente precisa abrir essa porta do coração que está fechado, esse sentimento no olhar de tristeza, esse sentimento de revolta, esse sentimento de que eu não posso, eu não vou, eu não consigo. Consegue. A gente, primeiro passo, rezar, orar, deixar que Deus nos conheça diante da nossa fraqueza, porque muitas vezes a gente finge uma grandeza que a gente não tem, e quando eu digo a gente não tem é porque a gente coloca aquelas máscaras todo dia para poder suportar o que nós podíamos através de uma reflexão, de uma parada, de um entendimento, de um discernimento, a gente se deixar modelar por Jesus e se modelar também por cada atitude que nós fazemos de crescimento, de entrega. Nossa, mas tá tão quente aqui, eu vou tomar uma aguinha, dá licença que eu vou só pegar. Eu estava aqui fazendo oração antes de começar a live e eu trouxe um copo d'água. A minha casa fica tem um percurso, uma escada, então eu tenho que deixar água aqui, porque eu até tinha água aqui, mas como eu não fico muito aqui, eu tirei, porque senão ela acaba ficando muito velha, e aí eu não posso ficar tomando água velha, eu tenho que tomar água fresca e água do dia. E aí, por isso que esse copo tá aí, que eu trouxe para que eu preparasse a live aqui, e estou aqui. A única coisa que eu quero deixar é que, embora os temas sejam semelhantes, a igreja propõe que cada quaresma seja uma nova oportunidade de correção de erros e transformação profunda, não apenas uma repetição mecânica. É tudo aquilo que a gente falou, né? Que eu tava falando. Quantos anos a gente vive isso? E se a gente não atentar para a mudança, se a gente não atentar para essa correção que nós mesmos vamos fazer em mim, eu vou fazer em mim, você vai fazer em você, ele vai fazer nele, ela vai fazer nela, a partir do momento que esse coração é rasgado, que se as vendas dos olhos é tirada, em que o meu coração pulse mais sensibilidade, no olhar, no sentir. Então, cada vez que essa conversão, que essa mudança de vida eu estou pedindo, ela precisa já fazer parte do meu cotidiano. Eu não preciso esperar 40 dias para pedir perdão, para pedir conversão, para pedir mudança de vida. É todos os dias. É simbólico esses 40 dias, simbólico no sentido assim, Jesus viveu isso e nós trazemos para a nossa realidade de vida, de igreja, de comunidade, para percorrermos esse mesmo caminho que Jesus percorreu. Mas a conversão, ela precisa se dar e já se fez tardiamente, nós estamos fazendo dando essa conversão, recebendo, melhor dizendo, essa conversão, porque nós não mudamos, a gente finge mudar e acha que tudo tá bom. Eu vou deixar isso aqui, depois eu resolvo, eu vou viver essa experiência nova, eu não quero saber daquilo, eu vou viver isso, é assim que eu penso, é assim que ninguém me muda. Eu estou hoje aqui para dizer assim, embora eu não seja fácil, porque eu sou questionadora, eu sou um pouco rebelde, digamos assim, que eu já vi até gente me chamar de rebelde, mas não tem problema, eu aceito porque sou mesmo rebelde. Mas rebelde, essa rebeldia não é para confrontar, é uma rebeldia minha, é uma rebeldia em que eu vejo muito mais além. As pessoas são assim e precisamos respeitar cada um na sua individualidade. Eu sou uma pessoa questionadora, não tem problema.
você é mais lento, não tem problema. Você fala muito, não tem problema. Você fala pouco, também não tem problema. Então, cada um é cada um e cada um vai viver a sua história, vai seguir o seu caminho. Mas sempre lembrando que Jesus é o caminho, é o ápice que nós precisamos alcançar. E peço para que a gente possa viver bem essa quaresma. E sair já, antes de terminar, dizendo assim, já no começo: Senhor, eu estou aqui já convertida. Se acontecer alguma coisa que eu venha cair em tentação de novo, por favor, me ajude a dar força, coragem. Quando eu li que Nossa Senhora das Dores é aquela que viveu todos os seus momentos de dor, com a lança traspassada no seu coração, vendo seu filho morto na cruz, ela soube viver essa dor, mas uma dor transformada em amor. É possível. Muitas vezes a gente acha assim que o amor não pode, que a dor não é amor, a dor é amor. Quando a gente ama alguém, quando a gente sente essa coisa, que a gente sabe que não vai poder nunca acontecer, que a gente vai viver esses momentos só seu, então são amor transformado em dor. É uma dor que também é amor que também é dor. É uma coisa de louco, mas é assim a realidade nossa. A gente vai vivendo as coisas sempre acreditando que podemos ser melhor hoje, amanhã, depois, e às vezes regredir, às vezes não ser tão coerente com os propósitos de Jesus. Mas somos falhos, somos isso. Então, quarta-feira, às 20 horas aqui na comunidade, em todas as comunidades da Paróquia Santos Apóstolos, às 20 horas nós temos celebração eucarística com a imposição da cinza em nossa fronte. Participemos, confusão. Já vamos fazendo a nossa, como se diz, preparação para que ao participarmos dessa celebração eucarística nós possamos já ir com os nossos pecados em dia assim no fato de que eu já refleti, eu já rezei, eu já pedi, eu já implorei, agora eu preciso do perdão de Jesus. E Jesus é bom, é misericordioso, ele não é um carrasco que não vai nos perdoar. Muita gente tem medo de Jesus. Jesus não é para ter medo, Jesus é para amar, é para se entregar, é para se rezar, louvar, querer, buscar, amar, porque ele é bom. Se alguém pintou Jesus como carrasco, aquele que não perdoa os teus pecados, ignore-o. Ele não sabe o que está dizendo. Jesus é uma pessoa boa. Uma pessoa que esteve como humano e viveu todas as dores do humano, ele sabe o que é ser humano. O que é ser humano. Então eu termino essa live desejando a você uma feliz quaresma e que nesses 40 dias a gente tire para uma reflexão maior, uns momentos de oração mais forte, a reza do terço, visitar um amigo, conversar, sair da mesmice, estar junto daqueles a quem amamos, perdoar mais, buscar mais, sentir mais. Porque é um tempo forte, se aqui dentro não muda nada, então não adianta todos os anos fazer esses 40 dias de quaresma, onde eu não mudo nada, onde eu fico sempre do mesmo tamanho, e quando muito eu diminuo até, ao invés de crescer. É uma coisa de louca essa vida, mas é assim. Quaresma é um tempo de bênção, é um tempo de graça. Porque se eu espero que essa conversão, esse perdão de Deus aconteça na minha vida, então é um tempo de graça. E não é um tempo de medo, de terror. É um tempo de graça. Um tempo em que eu sei que Jesus vai me perdoar, porque ele mesmo diz assim, quando ele fez as curas daqueles endemoniados, daqueles que eram impuros, pecadores, teus pecados estão perdoados. Mas ele diz uma frase muito enigmática: vá e não peques mais. Coloquemos isso, guardamos no nosso cérebro. Vá e não cometa de novo o mesmo pecado que você vem cometendo sempre.
Isso serve para mim, serve para você, serve para o outro, para o outro, para o outro, para o outro, para toda a nossa sociedade. Fiquem com Deus, Deus nos abençoe e nos preparemos para celebrar dignamente esse dia da celebração das cinzas. Que essa cinza ela venha para nos renovar e não para nos condenar, não para, como se diz assim, melhor eu não dizer, ficamos assim nessa interrogação. Tudo de bom, boa tarde, fica com Deus e estamos juntos na oração, na oração fraterna, no carinho fraterno, para que juntos possamos crescer, possamos estar caminhando rumo à terra prometida. Paz e bem, feliz segunda-feira, feliz semana no amor de Jesus e Maria. Fica com Deus, tchau, tchau. Deixa eu levantar que eu não consigo desligar.